E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta trazendo aí a continuação, né, de como marcar a Bíblia. Essa aqui é a parte 3. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o que aconteceu no vídeo número 1, né, que eu ensinei vocês a fazer esse cartãozinho aqui, ó, com esses dois furinhos aqui, ó. Como vocês estão vendo, tem dois furinhos, um grande e um pequeno, né, um pequeno e um grande. Porque esse pequeno aqui, eu não lembro a broca que eu usei para fazer esse furo aqui, que ele é usado aqui na Bíblia, que eu marco, né? Eu uso nos versículos que tem um número e dois números, certo? E esse aqui eu uso no versículo que tem três números. E a gente encontra versículo com três números, de mais de 100, né? 100 versículos a gente encontra no livro de Salmos. Então, por isso que eu fiz esse maiorzinho aqui. Então você também pode fazer com cartão de chip de celular, né? Funciona também. E fica muito interessante essa forma de marcar a Bíblia. Eu usei esse aqui que eu achei na rua e não tem mais utilidade e agora está tendo essa função aqui. Eu usei para marcar a Bíblia. Como vocês viram lá no primeiro vídeo, se você não assistiu o vídeo, é só você pesquisar aí. Como melhor forma de marcar a Bíblia, parte 1. Você é só pesquisar aí que você vai encontrar. É uma forma bem interessante de marcar a Bíblia. E eu quero mostrar aqui para vocês é assim, ó, como é o furinho menor, olha só como dá certinho aqui, ó. Eu coloco em cima bem no centro o número e eu faço o círculo com a caneta, certo? E sai desse jeito. E quando eu quero passar assim, ó, para me destacar uma frase do versículo, aí eu passo assim, aí passa assim e aí vai, né? E o interessante é que sempre onde eu marco, se é uma coisa bem interessante, eu coloco aqui a referência, que eu posso encontrar mais referências sobre esse texto que eu destaquei aqui, né? Então eu coloco aqui, ó, o versículo, o capítulo e o versículo. Quando é o versículo, quando é o capítulo do mesmo livro, eu não preciso colocar aqui, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando é o livro de Gênesis, tipo, eu estou em Gênesis. Então, quando eu estou no mesmo livro e quero colocar uma referência aqui, eu só coloco o capítulo e o versículo, que aí eu já vou saber para onde que eu vou, certo? E quando é um livro diferente, é lógico que eu vou colocar aqui o nome do livro, o capítulo e o versículo, certo? Então, essa é a forma que eu uso para marcar a minha Bíblia. E eu quero mostrar para vocês, como eu vi em alguns comentários, pessoas que estavam interessada que eu mostrasse toda a Bíblia, né? Isso é bom, a gente estudar a Bíblia. Isso é muito bom. Mostrar a Bíblia inteirinha vai demorar um tempo bem bom, né? Para mostrar. E eu tenho muitas marcações mesmo nessa Bíblia aqui. Muitas mesmo. E todas muito interessantes. Que ela leva um versículo para o outro e faz uma ligação. E a gente vai e entende o versículo, né? Não é aquele versículo isolado, fora do texto. Eu sempre procuro outros versos que tratam do mesmo assunto para esclarecer, né, as minhas dúvidas. Então, eu vou começar aqui mostrando a minha forma de marcar aqui no livro de Gênesis, tá? Eu vou mostrando no decorrer do tempo, né? Eu vou mostrando a minha Bíblia, como que eu marco e também pode ajudar você também a marcar a sua Bíblia, certo? Então, vamos aqui. Vamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Como você pode observar, eu já destaquei o versículo 1 aí, não é? Certo? Então, é porque tem informações interessantes aqui também, ó, que a gente vai analisar. Então, eu já destaquei aqui o tema, porque é um tema interessante, certo? É um tema, é a criação do mundo, do universo. Então, eu já destaquei aqui. Aí eu quero mostrar aqui para vocês, antes de mostrar aqui na Bíblia, mostrar que eu tenho algumas canetas, certo? Eu queria ter mais canetas, né? Mas aí eu comprei uma caneta pela internet aí, mas ela bateu um pingo de água ali, ela sai. Então não gostei muito não. Então eu gostei desse tipo de caneta aqui, ó. Vou mostrar aqui até ver se dá pra dar um zoom aqui. Acho que não vai dar pra mim mostrar pra vocês a marca da caneta, né? Que você também pode procurar ela aí. Mas se você não conseguir ver aí, o nome é Molin. Acho que é Molin que fala. M-O-L-I-N. Molin. É a marca dessa caneta aqui que eu utilizo para marcar a minha Bíblia, né? Então não vai dar para focar não, mas tudo bem. Então eu uso aqui, ó, as canetas que eu uso.
Tem uma rosa, uma roxa, uma laranjada, uma verde e um azul. São azul claro, né? São cores claras, não é aquelas cores bem escuras não, são claras. E também destaco muito a caneta vermelha, que é muito importante também. E eu vou explicar qual a função de cada uma dessas canetas. Aqui é uma caneta verde, que é um verde mais escuro do que esse aqui. E temos essa roxa também, que é um roxo mais claro do que essa daqui. Tá, como que eu uso? A caneta vermelha, eu vou mostrar para vocês, que aqui nesse capítulo aqui já vai mostrar para vocês, né, como que eu uso algumas cores aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui para melhorar a visão para vocês aí. Espero não enrolar muito aí vocês, tá? Nesse vídeo. Então vamos lá, eu já destaquei o tema, certo? Com a cor laranjada. Todas as vezes que você vê eu mostrando os vídeos aqui na minha Bíblia, se tiver um tema com a cor laranjada, é porque é um tema muito importante, interessante você fazer um sermão, uma mensagem em cima desse texto, porque é interessante. Tá? Se vê uma cor verde, que é muito difícil mostrar um tema com a cor verde. É vermelho, ou laranjado, ou então um azul, que é esse azul aqui, certo? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só que interessante. A criação dos céus e da terra, marquei de laranja. Aí aqui o primeiro verso já diz assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Já que tem alguns versos que tem essa parte aqui, ó, criou Deus os céus e a terra, eu gostei de analisar ele, certo? Eu gostei de examinar o que quer dizer isso aqui. Para você observar que a Bíblia, cada versículo tem muitas coisas interessantes nele. Olha só, criou Deus os céus e a terra. Onde que tem outro verso que fala que Deus que criou os céus e a terra? Aí você vem aqui, ó, observe que eu marquei de azul, também a referência tem que estar de azul para ter mais facilidade de identificar aqui a cor, certo? Aí a gente vai lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 15. Olha só que interessante. Eu vou para esse versículo aqui está me levando para cá. Quando eu chegar aqui em 2 Reis 19, 15, lá o mesmo verso que está marcado vai me levar a outro verso, certo? Por isso que é bom e interessante você marcar a Bíblia dessa forma aqui, porque um verso te leva a outro verso. Que hoje em dia está meio difícil a gente memorizar os versos, onde se encontra cada verso que fala do mesmo assunto. Então, se você marcar dessa forma, vai ser muito interessante para você. Então, vamos lá. Ó. 2 Reis, no capítulo 19, versículo 15. Vamos ver como é que está escrito lá. Ó. Então, aqui temos, ó, 2 Reis, né? Lá tem 2 Reis, capítulo 19. Tem o capítulo, tá na outra página, o versículo é o 15. 19 está aqui. Versículo 15, tá aqui, diz assim, ó. E orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o quê? Os céus e a terra. Não está exatamente a mesma frase que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas aqui está falando o mesmo sentido, né? Que Deus é o Criador dos céus e da terra, certo? Aí, como eu falei para você, ó, tá de azul, né? Aí aqui a outra referência vai me levar a outro lugar. Tá em 2 Crônicas, no capítulo 2, versículo 12. Vamos lá? Aqui é o 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, ó. Disse mais Irão, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra. Certo? Então, aí aqui vai em outra referência. A gente não vai ficar lendo não, mas só para você ter a noção. Então, cada versículo que é interessante aqui para você e que você quer fazer ligação a outro versículo, em vez de você anotar todos eles em um papel, você faz a referência aqui do lado. Ó. Você escreve com a mesma cor aqui, apontando para onde é o outro verso que fala daquele mesmo assunto, certo? Então, vamos voltar lá em Gênesis capítulo 1. Então, aqui em Gênesis capítulo 1, a gente entendeu essa questão aqui, não é? Marcando com a mesma cor vai te levar a outra informação. Aí aqui eu marquei esse versículo aqui, né, de azul. Disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui eu destaquei porque mostra o que Deus criou, o que Deus fez no primeiro dia da criação dos céus e da terra. O que ele fez? Disse Deus, haja luz e houve luz, certo? Aí eu destaquei aqui, eu marquei de verde, por quê?
Porque aqui mostra o último verso, né, que mostra o que Deus fez no primeiro dia da criação. Observe. Chamou Deus a luz dia e as trevas noites. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, quando eu marco aqui com essa cor, eu entendo que daqui para trás é o que aconteceu no primeiro dia da criação. Aí eu poderia colocar aqui, ó, que seria interessante, eu colocar aqui, ó, primeiro, escrever o número 1, né, mostrando que é o primeiro dia da criação, daqui para trás. Aí eu vou e desço aqui, ó. Aí aqui de azul vai mostrar o que Deus fez agora no segundo dia. Quando chega aqui no verde, finaliza o que Deus fez naquele dia, no segundo dia. Chamou Deus o firmamento dos céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Aí aqui você vai lendo aqui, ó. Sempre está em houve tarde e manhã, o terceiro dia. O verde faz a separação de um versículo para o outro. Não, de um versículo não. De um dia da criação para o outro. Houve tarde e manhã, o quarto dia, e assim sucessivamente. Certo? Aí aqui, observe que eu marquei azul e verde, mas eu não marquei nenhum versículo de laranjado ainda. Mas quando eu chego aqui, eu observo que eu marquei de laranja. Por quê? Porque é um versículo muito interessante. Aí eu marquei assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então eu destaquei esse de laranja, eu marquei esse versículo de laranja, porque para mim é um versículo interessante, muito interessante, né? Aí por isso que eu destaquei de laranja, porque mostra que nós fomos feitos à imagem de Deus. E assim, toda a minha Bíblia, ela está assim, marcando muitos versos de laranja, certo? E versos de vermelho são poucos. E eu vou mostrar para vocês. Quando eu marco um versículo de vermelho, que aqui embaixo a gente vai ver. Ó. Mas o outro versículo também que eu destaquei, que é muito interessante, é que é o versículo 28. Diz assim, ó. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, é o que Deus falou para Adão ali, né? Que ela para ele crescer e multiplicar. Então, ele falou isso aqui antes mesmo da criação. Ou seja, Adão e Eva poderiam ter filho antes mesmo do pecado. Eu falei da criação, não. Falei antes do pecado, certo? Quer dizer, antes do pecado. Então, Adão e Eva poderiam ter tido filhos antes mesmo do pecado, porque a ordem de Deus foi mesmo antes de existir o pecado na terra. Entendeu? Por isso que eu marquei de laranjado. Então, são versos que me chamam muita atenção. Agora, quando eu destaco com a caneta vermelha, é porque é como se Deus estivesse falando diretamente para nós, certo? Diretamente. Observa assim, ó. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado. Olha só que interessante, quando a gente lê o versículo bíblico, quando a gente coloca o nosso nome no versículo bíblico, a gente não está acrescentando nada à escritura não, tá? É só para você sentir que Deus está falando com você. Observe, meu nome é Ronaldo, certo? Eu vou colocar meu nome aqui nesse versículo aqui, ó. E assim, ó, disse Deus ainda, eis que vos tenho dado, Ronaldo, todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Ou seja, Deus falou isso lá para Adão e Eva, certo? Quais eram os alimentos que ele tinha que comer? E quais que são os alimentos ideal para o nosso organismo hoje? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Se você for procurar um médico, lógico que ele vai passar uma receita de alimento para você, é só alimentos saudáveis. Ele não vai te incentivar você tem que comer bastante carne, que é para você ficar forte. Não. Sempre os médicos, mesmo que eles nem acreditem em Deus na Bíblia, eles vão dizer que o alimento ideal para a saúde de qualquer pessoa são alimentos naturais. Alimento que? Frutas, legumes, cereais, coisas diretamente da natureza, puro, só frutas, esse tipo de coisa. Animais, não. Certo? Então, essa ordem que Deus deu para o homem, lá no jardim, também serve para nós hoje. E é o ideal para todo ser humano ter uma vida saudável. O alimento é esse aqui, ó. Então, por isso que eu destaquei de vermelho. E vamos lá para a gente finalizar esse vídeo. Vamos aqui, ó. E todos os animais da terra, observe que eu destaquei algumas informações de roxo, certo? Isso vos será para mantimento, que é para isso se alimentar, nós se alimentar disso. E disso aqui, ó.
E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Eu destaquei isso porque também os animais não comiam carne antes do pecado. Eles se alimentavam de quê? Erva verde, certo? E assim se fez. Então, até os animais eram vegetarianos também. O leão comia era palha igual boi, certo? Lá no princípio. Aconteceu o dilúvio e aí é outra história que a gente vai entender mais para frente. Então vamos lá, vamos finalizar aqui no versículo 3. E diz aqui, ó. Então aqui finaliza o sexto dia, por isso que eu marquei de verde, né, na sequência. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, o que ele fez? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Vamos analisando de passo a passo aqui. Eu não quero que o vídeo fique longo, por isso que eu estou falando rápido. Porque senão vocês se cansam aí do outro lado, certo? Mas vamos lá, vamos destacar porque isso aqui é um ponto muito interessante. Aqui, ó. E havendo Deus terminado no dia sétimo, se eu quiser analisar lá em Mateus 12, versículo 1, vai mostrar lá essa mesma frase, dia sétimo. Sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Eu destaquei essa parte aqui com a caneta azul. O que acontece? Observe que aqui, ó, parece um 15, né? Mas é um I e um S. Descansou. Isaías 40, versículo 28. Vamos entender uma questão aqui para finalizar o vídeo. Aqui mostra que Deus descansou no sétimo dia, certo? Mas a pergunta que eu faço é, Deus se cansa? O que vocês acham? Deus ele se cansa? Se você falar que Deus se cansa, aí a gente vai ter um problema com esse versículo aqui, Isaías 40, versículo 28, que a gente vai olhar agora. Observe, aqui está falando que Deus descansou no sétimo dia, certo? E vamos ver o que está em Isaías 40, versículo 28, na questão de descansa, descansou, o descansar. Vamos ver, Isaías 40, 28. Então aqui estamos no livro de Isaías 40, versículo 40 está aqui, versículo 28, a gente vai ver aqui, ó. Olha só, diz assim, ó. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías está falando claramente que Deus não se cansa, e ele ainda fala mais, o Criador dos fins da terra, o Criador do universo, que fala que Deus não se cansa. Então, por que Deus descansou no sétimo dia? Você já parou para pensar? Você já fez a ligação daquele verso lá de Gênesis com esse aqui? Para você fazer uma análise? Isso aqui está dizendo que Deus não se cansa. Lá em Gênesis fala que Deus descansou. Isso não está contradizendo a Bíblia? Não, gente. Exatamente não. Você vai entender agora que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Vamos voltar em Gênesis de novo. Capítulo 1. Perdão, capítulo 2, né? Capítulo 2 de Gênesis. Vamos finalizar o vídeo aqui, ó. Então, aqui mostra que Deus descansou, certo? E abençoou Deus o sétimo dia. E destaquei a palavra abençoou, que é importante. E Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Descansou mais uma vez. Espera aí. Que dia que Adão foi criado? Foi no sexto dia. Se você for ler em Gênesis 1, você vai ver que Adão ele foi criado no sexto dia da criação. Aí eu faço a pergunta. Adão descansou no sábado? Descansou no sábado. Ele parou no sábado também. Mas a pergunta é, Adão, se ele foi criado na sexta-feira, no sexto dia, ele descansou no sábado, mas como? Ele estava cansado de quê? Se ele tinha acabado de ser criado no sexto dia. Então, a questão do sétimo dia, pessoal, é uma questão mais de intimidade com Deus, de ficar próximo de Deus. Não é só uma questão exatamente de descanso físico, mas o mais importante é a presença de Deus, é estar perto de Deus, tirar um dia para isso. E o dia é o sábado, o sétimo dia, certo? Então, Deus descansou nesse dia, ou seja, ele parou para dar exemplo para o homem, tá?
e o homem já no dia seguinte já parou para descansar, sendo que ele não estava nem cansado. Entendeu aí como é que é? Ele não estava nem cansado, Adão. Então, é um dia especial para as pessoas estar próximo de Deus, certo? Então, amigos, se você gostou desse vídeo, a gente vai ter a continuação, tá? A gente vai falar aqui sobre a formação do homem, falando como eu marco a minha Bíblia. Espero que ajude você também a marcar a sua, ou dar, tipo, mais uma criatividade para você marcar a sua Bíblia. Não precisa marcar igual eu estou marcando, mas se você achar interessante, fica à vontade. Então, que Deus abençoe você e sua família e espero ter ajudado vocês. Esse é o meu dom que Deus me deu de ensinar a Bíblia e eu compartilho com as pessoas, tá? Que para ajudar todo mundo, né? Ajudar as pessoas, tá? A se prepararem para a volta de Jesus. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueça, deixa o like. Se você gostou também, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, seus parentes, para adolescentes que não gostam de estudar a Bíblia. Talvez ele observando assim vai ter mais uma curiosidade para estudar a Bíblia. Então que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.